curso de especialização das epístolas do apóstolo Paulo, né, na teologia do apóstolo Paulo. O assunto é mulher na igreja. Estamos com um assunto assim delicado, tá bem? Porque ele diz assim, no versículo seguinte, eu gosto de ler o contexto também, tá? Então, no contexto, o apóstolo Paulo ele vai falar assim, tá bem? Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Paulo está falando com um tom enérgico com as mulheres que estão transtornando o ambiente de adoração, bem? Aí ele fala, se alguém cuida ser profeta, está vendo só como ele está falando da balbúrdia que está acontecendo na igreja? Nós temos que ler o capítulo 11, 12, 13, 14, tudo junto. Quem fez a divisão dos capítulos não foi o apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo uma carta aqui de uma correção intensa, porque a igreja está servindo de mau exemplo para a própria sociedade secular. Então, ele já vinha falando desse problema no capítulo 12, quando ele falou, vocês aí precisam buscar com zelo os melhores dons. Aí no capítulo 13 ele faz um parêntese gigantesco falando, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele fala sobre o amor. O amor não se porta com indecência, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Havendo profecias, cessarão, línguas desaparecerão, mas a fé, o amor e a esperança, esses permanecem. Capítulo 13, ele pegou um capítulo todinho só para falar sobre o amor, porque o amor vai moderar as relações entre os irmãos na hora da adoração a Deus. Aí ele retoma no capítulo 14 a ordem para o culto. Retoma, aí ele vai falar sobre as profecias. Está todo mundo querendo profetizar ao mesmo tempo, usar tudo quanto é dom ao mesmo tempo. Não tem graça nenhuma vir numa igreja dessa daí e depois o pessoal sair sem edificação nenhuma. Fala-se muito em língua, mas não se entende nada, ninguém interpreta nada. Então não, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, faça-se tudo em ordem, diz o apóstolo Paulo. Quando chega aqui, aí ele retoma a questão da igreja, das mulheres. Opa, falando nisso, sabe? As mulheres, fiquem caladas na igreja. Se vocês quiserem ficar questionando os profetas, vai perguntar para o teu marido em casa. É culto de doutrina, nesse tom, né? Você está querendo causar confusão na hora do culto? Vai perguntar para o teu marido em casa. Você não tem marido? Não, tem pai. Então vai perguntar para o teu pai, tá? Não fica bagunçando a hora de adoração a Deus. Aí ele continua dizendo, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, aí é uma ironia, tá bem? Ironia, figura de linguagem. Ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos de Deus ou do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Vocês acham que o apóstolo Paulo está escrevendo como mesmo essa carta? O estado de espírito dele. Mas se alguém quiser ignorar, que ignore. Você é um ignorante mesmo, né? O ignorante não tem muito o que falar, é ignorante. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Esse é o contexto. Tem um assunto polêmico na Bíblia? Tem. Leia o texto e o contexto, o que vem antes e o que vem depois. Então a gente está aqui com um livro do doutor Estélio, tá bem? Comentário do doutor Oswaldo, mas tem a Bíblia. Então a gente tem que ver o que o doutor está falando, o que o professor está falando e o que a Bíblia está falando. Vocês agora estão numa igreja que elas têm uma eclesiologia que já tem todo o Novo Testamento pronto. Paulo não tinha o Novo Testamento pronto, tá bem? Por isso a gente vai aqui para a interpretação. Então a exigência de que as mulheres falem, fiquem quietas na igreja, tem esse contexto. Então, as mulheres se sentiam muito independentes e estavam ignorando que a igreja não é o lugar de você ser independente. Na verdade, na igreja, meus irmãos, nós temos uma interdependência, tá bem? Na igreja nós temos interdependência e não independência. Quer dizer, eu sou independente, faço o que eu bem quero. Dom Pedro declarou a independência, faz o que bem quer. Nem o Senhor Jesus fazia o que bem quer. O Senhor Jesus falou que ele veio fazer não a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou, que era o Pai. Então,
Sujeitai-vos uns aos outros, diz o apóstolo Paulo, e assim vocês vão levar a carga de Cristo, ou cumprir a lei de Cristo. Então, ninguém considere-se a si mesmo superior aos outros, mas o outro é superior a você. Então, quando a gente começa a entender que eu estou a serviço de Cristo dentro de uma comunidade, essa comunidade ela tem uma eclesiologia, essa eclesiologia ela tem a sua ética, e essa ética é para o bem de todos. O que é ética? Ética é esse contrato social que a gente faz aqui em cima, para todo mundo sair edificado. É para o bem de todos, não é uma ética para mim, é uma ética para a comunidade. O apóstolo Paulo está então aqui com eclesiologia. Depois a gente vai para mais um texto abençoado, tá? Como interpretar o texto de 1ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9 até o versículo 15. Como que nós vamos interpretar? 1 Timóteo 2, 9 e 15. Porque o mesmo que escreveu 1 Coríntios também escreveu Timóteo. Capítulo 2, versículo 9 até o 15. O título assim, que não é inspirado, foi colocado por um tradutor, diz: os deveres das mulheres cristãs. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouros ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Mais um texto aqui do mesmo apóstolo, que é o apóstolo Paulo. E agora, numa carta pastoral, que é a carta a Timóteo. E Timóteo, ele é bispo da maior igreja do Novo Testamento, que é a igreja de Éfeso, uma das igrejas mais aperfeiçoadas que tem em o Novo Testamento, é a igreja de Éfeso. Vocês acham que ele está falando com Timóteo aqui no mesmo tom que ele estava falando com o pessoal de Corinto? Já mudou, porque lá em Éfeso não tinha esse problema, tá? Éfeso não é uma igreja que tinha problemas do naipe que tinha a igreja de Corinto. Tanto é que quando o apóstolo Paulo está indo para Roma, ele manda chamar os presbíteros e eles vêm e fazem uma delegação de presbíteros fora da cidade, para não comover a igreja que estava lá em Éfeso, que era uma igreja ostensiva, era uma igreja muito bem organizada. Tinha todo mundo na igreja de Corinto, tinha evangelista, tinha doutores, tinha pastores, tinha profeta, e estava tudo muito bem organizado. Tinha os primeiros discípulos, estava muito bem organizado. Uma igreja poderosa, uma igreja que tinha muita palavra de ciência, de conhecimento, de sabedoria, de revelação. Igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, igreja que foi pastoreada por Timóteo, igreja que foi supervisionada pelo apóstolo João, a igreja de Éfeso. Uma igreja que foi altamente elogiada pelo Senhor Jesus, muito elogiada em questão de doutrina, e depois o Senhor Jesus viu que ela estava abandonando o seu primeiro amor, mas aí o apóstolo Paulo já tinha 30 anos que tinha morrido também, e o Timóteo já fazia quase 20 anos que tinha morrido, mas João estava vivo ainda. Então é uma igreja muito frutífera, muito frutífera. Então o apóstolo Paulo não tem como falar com as mulheres de Éfeso no mesmo tom que fala com as mulheres de Corinto. Não tem, porque as mulheres da igreja de Corinto estavam desordenando o andamento da adoração a Deus, do culto, e as mulheres de Éfeso só precisam da recomendação. Então nessa recomendação não tem nenhuma contestação aqui, não tem. Agora vamos ver o que diz aqui o comentarista, tá bem? Comentarista, página 157, Dr. Oswaldo.
Como interpretar o texto de 1 Timóteo 2, 9 e 15? O recato do vestir é condição sine qua non para o ministério da mulher crente, tá? Aí ele usa um advérbio grego aqui, os autos, que aponta para uma identidade de conceitos entre este parágrafo e o anterior. O verdadeiro adorno de uma mulher ou jovem solteira é a sua atitude de serviço e obediência. O uso da palavra catástole, ou catastole, sugere que algumas mulheres em Éfeso adotavam padrões comuns às mulheres romanas mais liberadas. Talvez até se tratasse de padrões adotados pelas famosas Etairai, tá? As quais estavam sendo introduzidos na igreja por meio da sensualidade e da independência assintosa daquelas mulheres. A ênfase da passagem está no bom gosto e no bom senso, cosmios. Então o apóstolo Paulo, aqui ele vai depois falar da questão do silêncio das mulheres, do silêncio. Aí ele está falando para Timóteo como que tem que tratar essa questão, e está dizendo: do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Então as mulheres romanas são mulheres romanas, mulheres gregas são mulheres gregas, e mulheres cristãs são mulheres cristãs. E são mulheres cristãs só durante o momento de adoração? Não, é uma sociedade cristã. Nós formamos uma sociedade cristã. E o apóstolo Paulo vai falar diretamente com o traje das mulheres, e você não vê, tá? Não vê o apóstolo tratando do traje dos homens. Não vê. Só vê ele tratando do traje das mulheres. E não é só o apóstolo Paulo que trata do traje das mulheres. O apóstolo Pedro também toca no assunto das mulheres, como que elas devem se comportar. Mas não é teologia petrina. Então nós vamos ficar por aqui com o apóstolo Paulo. Ele está dizendo: agora que você é uma mulher cristã, então que as mulheres se ataviem com a mesma ordem de lá de Corinto, ordem e decência. Que seja então o seu traje honesto, com pudor e modéstia, de uma maneira modesta. E por que modéstia, meus irmãos? A modéstia, tá? Porque nós não temos assim, nós temos pessoas de condições mais simples na igreja, com menor poder aquisitivo, que só tem aquela roupa para a igreja, para o culto, a antiga roupa da missa, né? Só tem aquela roupa para a missa, então só tem aquela roupa para vir para o culto. E tem aquelas pessoas que tem um guarda-roupa que é um negócio assim, a perder de vista, né? Ela tem um closet, então ela tem um closet, tem todos os sapatos de todas as lojas, de cada loja do shopping ela tem uma roupa diferente, uma para cada temporada e ocasião. E aquela pessoa que só tem a roupa da missa. Então o que diz o apóstolo Paulo? A gente tem que considerar essa daqui que tem para ostentar ou essa daqui que não tem para ostentar. Aí a modéstia é o equilíbrio, o meio termo, para que a gente não humilhe aquela pessoa simplesmente assim, por intenção ou por ostentação. Agora, isso aí está sendo dirigido a todas as mulheres ou somente às mulheres da liderança? Aí a gente tem que ir para o texto. Do mesmo modo, as mulheres, não está falando as mulheres da liderança, tá bem? As mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Então vai manter a modéstia, é o meio termo, tá bem? É o meio termo. Mas aí ela está indo para a festa, está indo para a festa. Aí está indo para o clube, está indo para o clube. Aí ela está indo para o shopping, está indo para o shopping. Mas aí ela está indo para o culto na igreja, está indo para o culto na igreja. Inteligência. Então vai se manter não ostensivamente na comunidade dos crentes, vai ser moderada, não está sendo impedida também de andar bem arrumada, bem composta, não está sendo impedida, mas tem que ter a modéstia, diz o apóstolo Paulo. Não com tranças ou com ouros ou pérolas. Quem é que tem ouro ou pérola aqui para ostentar? A faca. Ouro ou pérola, quer dizer, respira, a senhora foi citada. É brincadeira, tá? É ironia. Então o que acontece? Não tem. Então a via normal, tá? No máximo que tem uma bijuteria, né? Um colar lá
comprou ali, né? Foi ali. Então é o máximo, aí todo mundo pode comprar. Esse poder aquisitivo, todo mundo pode, não está se proibindo. O que está se proibindo? O que eu posso estar falando aqui? Para de ostentar, não ostenta. Não é o ambiente de ostentação. Simplesmente não é o ambiente de ostentação. Bem? Ou vestidos preciosos, porque realmente, né, é muito caro. Mas aí eu estou numa igreja e a minha igreja, o padrão aquisitivo é bom, tá? Todo mundo chega de carro novo, todo mundo chega ali, a maioria tem seus closets, a maioria se encontra lá, sabe, no Iguatemi, não aqui, na Zona Leste, tá? Lá longe, perto de Ibirapuera. Então, aí, como se aplica esse texto? Da mesma maneira, modéstia, tá? O texto se aplica da mesma maneira, modéstia, porque a igreja ainda não é o lugar da ostentação de seu nada, nem mesmo de seu nada, para ninguém. A igreja é aquele ambiente da fraternidade dos irmãos, em que aquele que chegar um pouco mais simples, ele não vai se sentir, sabe, impactado pela ostentação. Agora, se a gente tenta ostentar, bom, então seja bem-vindo aqui, que nós estamos formando uma comunidade, que você vai chegar de chinelo de dedo, mas daqui a pouco você vai ter a sua própria sapataria. Então vem aqui. Então a igreja vai dar condições de ser a pessoa que está chegando de chinelo de dedo, sabe, com um prego embaixo assim, segurando, vai dar condições de incluir esse irmão aqui na própria rede de sapatarias da igreja. Senão não vale a pena, irmão. Não vale a pena. Não podemos causar essa desigualdade espiritual ou social entre as pessoas. E vamos ensinar as pessoas que são mais simples também, que por mais simples que elas sejam, talvez um dia elas possam vir com a roupa um pouquinho mais ou menos, quer dizer, costurada, né? Mas se ela não tem a roupa costurada, ela vai vir com a roupa descosturada. E nós vamos dar uma roupa costurada para ela, que é aquela condição. Você quer que a pessoa venha um pouco melhor, então você vai lá no seu guarda-roupa, pega o seu melhor e dá para ele, porque é o que o João Batista falou. Você tem 2 capas? Tem? Eu tenho 2 capas aqui, dá uma aqui, toma. Não. Então o que você vai mostrar que você tem 2 capas? Se você não quer compartilhar, não fica ostentando, mostrando no Facebook que você comprou. Não adianta colocar o adesivo, é propriedade de Jesus, e não dar carona. Não adianta. Isso é besteira. Não faz isso, por favor. Pega o que é teu e usa com simplicidade, para não humilhar aquele irmão que não tem. Inclusive, meus irmãos, quando a gente vai contar testemunho de bênçãos materiais na igreja, tem que tomar muito cuidado, porque tem irmão que faz uma temporada que só tem prejuízo. E aí, se você disser que ele tem prejuízo porque ele está em débito com o reino dos céus, pode ser que não. Ele só está em débito porque ele não tem mesmo. Não é só com o reino do céu. Ele está devendo para muita gente. Faz tempo que está. Então, vai contar um testemunho de bênção, de prosperidade, conta com modéstia. Conta com modéstia. Conta o seu testemunho com simplicidade no Espírito Santo, para que assim todos sejam edificados, tá bem? Então é essa a recomendação. Aí já não é só para as mulheres, é para todo mundo. O senhor concorda, pastor João? Amém? Pastora Maria que foi, saiu, demais pastores, amém, pastor? Acho que é isso, né? E qual pudor é o quê? Então, pudor é isso mesmo, né? O pudor é que você nunca vai escandalizar o olhar das pessoas. Pudor é esse negócio. Pudor é quando você respeita todas as pessoas e você não se quer se colocar na vitrine, não quer ser o assunto, a notícia. Não queremos ser essa notícia. Então, pudor tanto no vestimento, quanto no comportamento, quanto na gesticulação. Quando eu estou dando aula de homilética, por exemplo, eu falo que tem que tomar cuidado com a gesticulação no púlpito, porque em nossa cultura tem alguns gestos que eles têm conotação de impudícia, tá? Impudícia. Alguns gestos não dá. Aí eu vou explicando como que você vai gesticular sem insinuar algumas coisas, até na hora do cumprimento de irmãos e irmãs, né? Tem que saber cumprimentar. Então a gente não cumprimenta assim, né? Pegando na ponta do dedo, né? Paz do Senhor, irmã, né? Paz do Senhor, irmã. Não faz isso, sabe? Vem aqui, irmã, dá aquele abraço apertado para poder. Não faz isso, né? Você perguntou do pudor, porque a nossa sociedade é assim. Vou aproveitar para tirar uma casquinha, né? Sentir o cheiro do perfume, a maciez do cabelo, né? A textura da pele. Tem um monte de pessoa aí que está
aproveitador. Principalmente no pessoal aí que, irmão, abraça teu irmão que está do lado aí, abraça, não, pandemia, não pode abraçar não, pandemia, não, estou com coronavírus, não vou abraçar ninguém, tá? Por causa de pessoas que são oportunistas, tá? Tem mesmo, tem bastante. E aí do lado tem um marido ciumento, né? Uma esposa ciumenta, aí vai brigar em casa, né? Sem querer você vai virar o Wesley Safadão, né? Você é o Wesley Safadão? Não, por quê? Você estava tão feliz com aquela irmã, né? Irmãzinha, né? Pastor Fernando. Já que o senhor falou sobre o pudor, eu queria dar um exemplo, né? Que eu fui um dia convidado na igreja congregar antes na parte com um culto lá no ministério, uma assembleia lá, e a gente foi convidado, aí eu passava, vamos lá, nossa igreja, tá? Foi uma turma grande, né? Uns 40 pessoas. Aí chegou lá na frente, tá tendo um de missões lá, tudo, louvor abençoado, fizeram teatro, entrando lá várias bandeiras de muitos países, né? Tá bom. Só que num determinado momento do culto, um irmão lá do BTT, com um sapato colorido em cima do púlpito, não sei se queria ser um marco feliciano que ele queria. Ele saiu marchando em cima do púlpito, aí ele passou por mim, minha esposa estava aqui do meu lado, ele pisou no meu pé, meu sapato encaixado, eu tenho ciúmes do meu sapato, que eu às vezes vou olhar ali, eu tiro ele para não amassar a mão dele. Ele pisou no meu sapato, aí ficou aqui, ó, aí ele pegou a mão da minha esposa, enfiou dentro do quarto. Misericórdia! Rapaz, aquilo ali, pra mim, acabou, veio botar a mão na orelha dele. Eu fiquei pisando no meu pé com a mão da minha esposa. Misericórdia! Eu tava frente do barrão, tô na orelha dele. Aí eu, irmão, aqui é Amanda, aqui eu falei, irmão, aqui é falta de respeito. Se você é profeta, você fala, onde você está? Deus está falando isso, isso vai se cumprir. Não vem com papagaiada. Não, irmão. Eu falei, não tem o diabo, não. Eu falei, como homem, vai pra lá e não tem. Tá vendo? Aí foi, foi bem assim, eu falei, pra mim não foi. Não pode deixar, peraí. Essa palavra na canção que fala, vai o profeta. eu complemento com um beijo-abraço, tem de 70 para cima, não tem nada de não. Baixou de 40 para baixo, é só 8, vai do Simão, meu filho. Dá então, por favor, né? Amassou meu sapato, só misericórdia. Aperta aí, aperta.